Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, pecadores resgatados, aleluia. Amém. Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos. Sim, Cristo ressuscitou e continuamos a nos alegrar com essa memória, essa experiência. Domingo passado celebramos o domingo da ressurreição, o domingo dos domingos, e é importante lembrar que nós guardamos o domingo justamente por isso, porque no primeiro dia da semana é que houve os primeiros encontros com Jesus ressuscitado, porque o domingo foi o dia de experiência primeira da ressurreição, que nós guardamos os domingos, e todos os domingos são um dia especial de se encontrar com Jesus Cristo ressuscitado. A cada domingo nós podemos rememorar e reviver a Páscoa, reviver essa passagem da morte para a vida, experimentar uma vez mais a força e a beleza da ressurreição de Jesus. E no calendário litúrgico não há só o domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição, mas há um período de Páscoa, um período de experiência, memória e reflexão sobre a ressurreição, que vai até Pentecostes. São os 50 grandes dias de memória, experiência e celebração da ressurreição de Jesus. Não apenas o domingo passado, mas todo o período. Primeiro, sabemos que todo domingo é dia de rememorar e celebrar a ressurreição. E no calendário litúrgico, desde o domingo passado até Pentecostes, é um tempo especial de memória, reflexão e júbilo, experimentando a ressurreição de Jesus Cristo. O texto dessa manhã encontra-se em Atos, capítulo 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34 a 43, que diz assim: Pedro então começou a falar: de fato, estou compreendendo que Deus não faz diferença entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, seja qual for a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa notícia da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Eu me refiro a Jesus de Nazaré. Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. E Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com Jesus. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles mataram a Jesus, suspendendo uma cruz. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e lhe concedeu manifestar a sua presença, não para todo o povo, mas para as testemunhas que Deus já havia escolhido, para nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que Ele ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Sobre ele, todos os profetas dão o seguinte testemunho: todo aquele que acredita em Jesus
vossos pecados. Amém. Contexto, irmãos e irmãs, desse testemunho, dessa palavra, dessa pregação de Pedro, neste capítulo 10, é o encontro dele com Cornélio. Depois os irmãos podem ler com calma. Capítulo 10. Cornélio, que era centurião da corte chamada Itálica. Cornélio não era judeu, não era do povo de Jesus. Ele era estrangeiro. Em algumas Bíblias é chamado de gentil ou pagão. E lá no versículo 28, não lemos, capítulo 10, versículo 28 diz assim: vocês sabem que é proibido para um judeu, como Pedro era, relacionar-se com um estrangeiro ou entrar na casa dele. Estrangeiro, Cornélio. Era proibido para um judeu relacionar-se com um estrangeiro ou entrar na casa dele. Deus, porém, mostrou-me, aqui é Pedro falando, que não se deve dizer que algum homem é profano ou impuro. Por isso, sem hesitar, eu vi logo que vocês me mandaram chamar. Então, irmãos e irmãs, Pedro, nessa passagem, antes dele dizer, logo no início do texto que nós lemos, diz assim: Pedro então começou a falar: de fato, estou compreendendo que Deus não faz diferença entre as pessoas, não faz acepção de pessoas, não discrimina pessoas. Pedro começa falando isso antes de anunciar Jesus ressuscitado, justamente por conta desse encontro que ele teve com Cornélio. Cornélio, que era estrangeiro, pagão ou gentil, como disse essa fala que eu li aqui de Pedro, era proibido para os judeus se encontrar com estrangeiros e entrar na casa de estrangeiros. Os judeus, por um lado, tinham medo, se preocupavam em ter a sua identidade religiosa, cultural, ameaçada ao se encontrar com outras pessoas de outros povos. Eles buscavam ficar isolados para proteger a sua identidade. Esse era um sentido. O outro sentido é que às vezes os judeus, se sentindo povo eleito, que de fato foi o povo eleito, mas às vezes entendiam isso como um povo eleito melhor que os outros. E por ser melhor que os outros, não deveria se juntar com os outros. Por isso essa ideia de que os judeus não deveriam se encontrar com os estrangeiros, deviam evitar o contato e deveriam evitar ir à casa de estrangeiros. Mas nessa passagem em que Pedro vai proclamar a ressurreição de Jesus, nós vemos como a força da ressurreição quebra barreiras. A força da ressurreição, agindo pelo Espírito Santo, faz Pedro quebrar as barreiras da sua própria mentalidade. No primeiro momento, ele disse que era proibido, mas antes disso, os irmãos podem ver lá no capítulo 10, Pedro teve uma visão que ele não compreendeu inicialmente o que era. Pedro, num dado momento, ele teve uma visão em que ele via vários animais impuros sobre um pano, lençol, e ele via aqueles animais impuros e pensava: eu jamais vou comer desses animais, pois são impuros. Só que no meio dessa visão, ele ouve uma voz que diz, uma voz do Senhor, que diz: Pedro, não diga que é impuro aquilo que Deus santificou. Não diga que é impuro aquilo que Deus santificou. E Pedro, diante daqueles animais impuros, aquele lençol, e ouvindo essa voz, ele ficou atônito, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Só que depois algumas pessoas o chamaram, foram até Pedro, e as pessoas que estavam com ele disse: olha, nós conhecemos um centurião que não é judeu, que é estrangeiro, que é pagão, mas que quer encontrar com você, Pedro. Diz o texto que Cornélio era um homem piedoso, era um homem justo, e Cornélio pediu para que chamassem Pedro para ir até ele. E Pedro, mesmo sabendo que era um estrangeiro, depois daquela visão, ele começou a discernir o que Deus estava dizendo para
Chegando lá, ele foi muito bem acolhido por Cornélio, entrou na casa, foi muito bem acolhido, e nessa experiência de encontro, que ele sentia o sopro do Espírito Santo, o conduzindo Pedro até Cornélio, é aí que ele lembra do sonho, lembra da visão, lembra daqueles animais impuros, e os judeus consideravam os estrangeiros também impuros, e aí vai juntando uma coisa a outra pela inspiração do Espírito Santo, e aí Pedro chega a essa conclusão que ele diz aqui: de fato, estou compreendendo que Deus não faz acepção de pessoas, não faz diferença entre as pessoas, não cria discriminação entre as pessoas. E aí, antes de pregar o Jesus ressuscitado, Pedro alcança essa compreensão pela ação do Espírito Santo. A ressurreição de Jesus e a ação do Espírito quebra barreiras, quebra muros que distanciam as pessoas, quebram os entraves que distanciam e que fazem algumas pessoas se sentirem melhores que as outras ou apartadas umas das outras. O Jesus Cristo ressurreto quebra isso, e a ação do Espírito contribui nessa direção. Por isso Pedro, antes de anunciar o Jesus Cristo ressurreto, diz isso: de fato, estou compreendendo que Deus não faz diferença entre as pessoas. Jesus ressurreto, irmãos e irmãs, também reuniu aquelas primeiras pessoas que testemunharam a ressurreição. Nesse caso aqui, as barreiras eram as barreiras raciais, étnicas, culturais, que os judeus tiveram que romper com essas barreiras, o próprio Pedro, para poder proclamar o Evangelho para todos os povos, para os estrangeiros, para as pessoas com quem ele encontrava, como foi o caso de Cornélio. Lá no caso dos primeiros e das primeiras que se encontraram com Jesus ressuscitado, eles estavam separados pela decepção que tiveram. Lá nos Evangelhos, depois da crucificação, Jesus foi morto, a esperança que eles tinham estava ali, morta. Eles profundamente decepcionados, abatidos, no caminho de Emaús, voltavam para o interior, voltavam para a sua cidade natal, deixando Jerusalém, deixando a missão. Estavam se espalhando, se dispersando. Mas aí Jesus caminha com eles no caminho de Emaús. No primeiro momento eles não reconhecem que era Jesus, mas lá adiante, depois que Jesus começa a falar das Escrituras, Moisés, os profetas, os salmos, e Jesus já mostrando como aquelas referências estavam falando do próprio Jesus. E os discípulos ainda não reconheciam Jesus ressurreto, mas diz o texto, começavam a sentir o coração ardendo, começavam a experimentar uma emoção especial, já pressentindo, sentindo que Jesus estava com eles. E quando Jesus, no final da tarde, ia seguindo adiante, esse casal que andava com Jesus no caminho de Emaús, ainda sem saber que era Jesus, quando viu que Jesus ia adiante, eles disseram: não vai embora não, peregrino, fique conosco, porque a tarde já declina. E Jesus voltou, entrou na casa que eles estavam e ceou com eles. E quando Jesus repartiu o pão, eles reconheceram que era Jesus, o Jesus ressurreto. E diz o texto que depois daquela experiência, Jesus desaparece ali naquele momento. Já era noite, mas esses discípulos, ao encontrar Jesus ressuscitado, experimentam uma alegria tão enorme que não cabia dentro deles, que eles voltam à noite para caminhar 11 quilômetros de volta para Jerusalém, mesmo sabendo que a noite era perigoso, mas caminham 11 quilômetros para falar com os que estavam em Jerusalém que Jesus estava vivo. A força da ressurreição fez com que aqueles que estavam isolados, dispersos, abandonando a sua missão e os propósitos de sua vida, voltassem para se encontrar com os outros, se reunissem, se unissem novamente, porque Jesus estava vivo e a missão tinha que continuar. Jesus ressuscitado promove união. Ele faz nascer a união. Ele faz com que nós nos reunamos.
faz com que a gente saia de casa mais de 2000 anos depois para dizer que Jesus ressuscitou, para louvarmos com todo ânimo. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva de bênçãos nesse lugar. Essa força da ressurreição está aqui conosco. Essa força da ressurreição presente pelo Espírito Santo, que nos faz, mesmo com o corpo doído, mesmo com o corpo sofrido, às vezes, como um acidente que a gente passa, como minha avó passou, caiu, está com o braço ainda recuperando da fratura, mas mesmo com essas dores, ela acorda de manhã cedo, se arruma e vem, porque Jesus ressuscitou e Ele nos chama à comunhão, nos chama ao louvor, nos chama a ouvir a Sua palavra. É a força da ressurreição que levanta e traz aqui, mesmo com as dores, mas também com alegria, compromisso e louvor a Deus. É esta força da ressurreição que nos faz trazer os filhos e filhas, não é, Silvia? Para cultivar um caminho novo com esse Jesus ressuscitado. É esse Jesus ressuscitado que nos livra dos perigos, não nos livra dos perigos, mas nos perigos, nos acidentes, nas situações difíceis, como experimentou nosso irmão Djalma. É Jesus ressuscitado que estava ali, amparando, e que o traz hoje aqui para louvar a Deus, dar testemunho e agradecer. É esse Jesus ressuscitado que caminha conosco e em oração nos diz que caminho seguir, que caminho de vida nós temos a seguir, que caminhos precisamos abandonar e que caminhos de recomeço Ele tem para nós. É o Jesus ressuscitado, irmãos e irmãs, que nos faz sair de lugares distantes, pessoas inicialmente estranhas, nós não nos conhecíamos, mas em Jesus pessoas estranhas se transformam em uma família, em uma comunidade, em uma comunhão unida em torno e na presença desse Jesus Cristo ressuscitado, que quebra barreiras, que derruba muros de separação, de preconceito, de classe, de raça, de gênero, do que quer que seja. É esse Jesus ressuscitado que diz: não desanime, porque eu estou contigo, porque a hora certa vai chegar, porque o tempo propício vai chegar, e esse tempo propício é hoje, não é, irmã Yolanda? Louvado seja Deus por seu irmão poder ter voltado para casa. É a força da ressurreição, a providência divina que fez com que o seu irmão voltasse para casa, mais próximo dos cuidados da família, um tempo de mais descanso, e que a irmã pode vir louvar conosco esse Jesus ressuscitado. Que possamos ver, irmãos e irmãs, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, na nossa comunidade, as manifestações desse Jesus vivo que caminha conosco todos os dias até o fim dos tempos. E como essa força da ressurreição nos reúne e nos une para vivermos essa comunhão e essa missão no Jesus ressuscitado. Pedro experimentou isso com Cornélio, muros que foram derrubados, e foi aí que ele proclamou. Ele disse essa boa notícia da paz por meio de Jesus Cristo, aquele que as lideranças crucificaram. Deus, porém, ao terceiro dia o ressuscitou, e é esse que é nosso juiz, voltará para julgar os vivos e os mortos. Esse que caminha conosco todos os dias, vem a nós nos chamar ao arrependimento e à reconciliação. Reconciliai-vos já com Deus, como diz aquele cântico. Eis o Senhor, Rei meu, que diz: reconciliai-vos já com Deus, porque, como termina o texto, sobre ele todos os profetas dão o seguinte testemunho: todo aquele que acredita em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Essa chamada à reconciliação, essa palavra que vem de Jesus, reconciliai-vos, é porque Ele não quer que ninguém se perca, mas Ele quer oferecer o seu perdão para que possamos viver uma vida nova, de comunhão com Ele, uma vida marcada pela força da ressurreição, uma vida que é vida de verdade, uma vida transformada,
uma vida liberta, uma vida de comunhão e que se dispõe a comunicar a presença viva desse Jesus ressuscitado, que é a expressão maior do amor de Deus, o amor que faz novas todas as coisas, todas as coisas. Então, irmãos e irmãs, sigamos nesse tempo de ressurreição, nos alegrando, porque Jesus é conosco, experimentando a sua presença e o seu agir, discernindo, e ao discernir, agradecendo a Deus pelos seus livramentos, pelo seu sustento, mesmo quando as dores chegam, pela sua providência, mesmo quando isso demora um certo tempo, mas a providência chega. E quando Ele chama a um caminho novo, a recomeços, é o Jesus ressuscitado que está se manifestando nas nossas vidas. Que possamos estar abertos, abertas, discernindo e nos deixando conduzir pelo Espírito Santo do Jesus ressuscitado. Amém.